Queridos, estamos trabalhando com a série Esculpidos para um Propósito. Quando nós vamos para a nossa jornada do discípulo, nós temos alguns módulos ali, que falam do ser, do viver, do conviver e do frutificar. No domingo passado, nós tivemos mensagens que eles traziam essa referência do ser discípulo, do ser discipular. E hoje nós estamos sendo ministrados com o viver. Pela manhã, o pastor Roberto trouxe uma mensagem muito preciosa. Se você não assistiu, se você não teve acesso, eu quero desafiar depois do culto aqui, você acesse essa mensagem durante a semana, deixa Deus ministrar teu coração, e nós somos ministrados sobre como viver, como entender a graça e a misericórdia do Senhor, como é que nós podemos caminhar como um verdadeiro discípulo, entendendo a graça e a misericórdia sem andar com uma régua, sem andar com uma balança, medindo, eu mereço mais, você merece menos. Está muito especial, certamente falou muito ao meu coração e vai lhe abençoar muito. E hoje, nessa noite, nós vamos continuar refletindo sobre o viver, e nós vamos ver como nós podemos viver como um discípulo que vive sem arestas. Nós estamos trabalhando as parábolas de Jesus, e quando nós falamos das parábolas, nós estamos falando de ensinamentos de Jesus, onde ele usa algumas ilustrações para trazer princípios eternos. E hoje nós vamos também refletir numa parábola agora à noite, que fala um pouquinho sobre como nós podemos estar convicto, ou estar protegido, ou não deixar que as arestas da nossa vida nos impeça de viver uma vida plena, nos impeça de viver uma vida que Deus sonhou para nós. E quando nós falamos em aresta, de acordo com o dicionário, nós vamos ali, ele trata de pequenos detalhes que estão em desacordo, pontos de conflito, desavenças, diferenças, e também traz um segundo ponto, traços de personalidade ou de caráter de uma pessoa difícil trato, aquela pessoa que é difícil a convivência. Pessoas que vivem com arestas, você fala assim, tem alguma coisa, não está legal. Nós estamos usando toda a ilustração de um marceneiro, que nós estamos esculpidos para um propósito pelo marceneiro, que é o nosso Deus, e quando uma madeira, você pega aquele móvel e tem uma aresta que ela não está bem redondinha, tem algo que o marceneiro errou ali, aquela aresta parece que você olha assim, vai direto ali. E sabe, nós não estamos falando de grandes pecados, nós estamos falando de grandes desvios com relação aos princípios, mas as pequenas coisas, que elas vêm e contaminam a nossa vida como discípulo, e faz com que nós percamos de viver a plenitude da presença de Deus, daquilo que Deus quer para nós, porque nós deixamos entrar em nossas vidas, no nosso casamento, no nosso trabalho, as pequenas contaminações, as arestas que impedem de viver uma vida abençoada. E para isso eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus 24, nós vamos ler uma parábola que está aqui, Mateus 24, aqui tem algumas parábolas aqui no 24, 25, certo? Mas eu quero que você se conecte aí, vai ser projetado aqui também. Mas eu quero que você deixe aberto, porque eu quero fazer menção a um texto que vem antes da parábola. Nós vamos ler ali no capítulo 24, a partir do 45, versículo 45. Essa parábola diz o seguinte: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. Então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus ele traz essa parábola comparando duas figuras, dois homens, um servo obediente, um servo íntegro, um servo que a palavra diz ali, fiel e sensato, e um servo mau. E se você vai um pouquinho antes, aí na sua Bíblia, no versículo 36, Jesus está tratando sobre o quê?
sobre o reino dele, sobre a volta de Jesus. Muitos dos discípulos que hoje caminham, eles não gostam muito de falar ou refletir sobre a volta de Jesus, mas a volta de Jesus é real. E nós cremos que Jesus está voltando. E quando nós olhamos os sinais que nós temos visto, está muito claro que está próximo. A volta de Jesus está próximo. E essa mensagem, quando ela se une ali com as parábolas do capítulo 25, que vai falar das 10 virgens, parábolas dos talentos, e nós temos aqui um propósito dessas parábolas. E a finalidade, e a mensagem central, é que nós devemos nos manter fiel à luz da volta de Jesus. Nós devemos nos manter a fidelidade, manter a importância da fidelidade à luz da volta de Jesus. E a minha pergunta, como é que você tem caminhado na sua vida? Você tem caminhado com fidelidade? Você tem caminhado olhando para os detalhes da sua vida? Ou você tem relativizado e deixado ser contaminado por esse mundo, pelos valores distorcidos, pelos valores dessa sociedade que tenta destruir a família, tenta destruir valores, princípios no seu trabalho? Como é que você tem caminhado? Essa parábola, ela é assim uma exortação para nos mantermos fiéis. Quando nós caminhamos com essa convicção da volta de Jesus, as nossas decisões têm que ser mais simples. Nós precisamos olhar para os desafios da nossa vida com mais tranquilidade, porque Jesus está voltando. Então, por que eu vou perder tanto tempo e tanta energia com aquilo que não vale a pena? Quando nós entendemos que nós temos a convicção da nossa salvação, da nossa eternidade, se você não tem essa convicção de que você hoje, se Deus lhe chamar, você vai estar com Ele na eternidade, eu quero desafiar você a tomar uma decisão hoje, para que você saia daqui sem essa dúvida no teu coração. Mas se nós temos essa convicção, e nós estamos aqui de passagem, o que é 80, 90, 100 anos, frente à eternidade que nós passaremos com o Senhor, e aí eu começo a olhar e falar assim, por que eu vou gastar tanta energia com aquilo que não vale a pena? E essa energia que não vale a pena são as arestas, que às vezes nós deixamos entrar e contaminar o nosso coração. E é muito interessante porque nessa parábola Jesus começa fazendo a comparação de 2 homens. Alguém que tem a obediência e a sensibilidade da voz de Deus ali para fazer aquilo que é certo, independente de ter alguém junto. E alguém que ele era um hipócrita, porque quando nós olhamos para a parábola, são 2 servos, eles eram servos, e se eles estão colocados numa função de destaque, eles demonstraram capacidade para isso. Só que eles são colocados na função de destaque, e até então o Senhor olhava os 2 da mesma forma, alguém íntegro, alguém que estava sendo confiado a algo, até que aquele Senhor sai de perto, e aí eles mostram a verdadeira característica. Um se mostra fiel, independente de estar próximo de mim ou não, eu vou manter a fidelidade. Eu vou manter fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Mas o outro, fala assim, vai demorar? Deixa eu aproveitar aqui. E diz ali que ele se envolveu com os beberrões, ele foi para o mundo, ele fez aquilo que desagrada o Senhor. Ele começou a chicotear ali aqueles servos que estavam junto com ele. A hora que ele pegou uma função de destaque, falou assim, agora eu mando. E agora eu sou o cara. Estilo Roberto Carlos, o cara sou eu, né? Sabe, e aí o que acontece? Muitas pessoas são assim. Muitas pessoas, elas deixam arestas na sua vida, porque elas acham que Deus não está olhando. Que Deus, é como se Deus estivesse somente num espaço físico. Então quando eu vou para a igreja, eu estou aqui e aqui está a presença de Deus. Mas quando eu saio da porta para fora, aí parece que as coisas ficam meio relativas. Sabe, o desejo do nosso coração, não importa o quanto você tem experiências com o Senhor aqui, isso importa também, é claro, mas que você possa ter experiências tremendas aqui. Mas que isso reflita em mudança de vida da porta para fora. E que você não flexibilize, não relativize, não negocie os seus valores e princípios. Porque o que Deus espera de nós, Ele está voltando, e Ele espera de nós que até a sua volta, seja Ele nos chamando, seja Ele voltando e arrebatando a sua igreja, nós precisamos nos manter fiéis aos princípios, aos ensinos do Senhor. E é muito interessante porque antes da parábola ele vai trazer algumas comparações. E ele compara ali Noé com as demais pessoas. Quando veio o dilúvio, o que separou Noé das demais pessoas? As pessoas não deram ouvidos.
E continuaram bebendo lá, festando, até que de repente veio o dilúvio, a arca fechou. E ele compara também 2 homens no campo, que um foi levado e outro não. Ele compara 2 mulheres no moinho, um foi levado e outro não. E essa parábola compara o servo fiel e sensato do servo mau. E a minha pergunta para você, hoje, quem é você nessa comparação? Você estaria parecido com o servo sensato, o servo fiel? Ou de repente você hoje está mais parecido com o servo mau? Aquele que vive um relativismo, aquele que não vive princípios eternos como algo inegociável. Eu começo a relativizar o meu caráter, a minha integridade e os meus valores. Eu começo a trocar as bênçãos de Deus por propostas desse mundo. Quem é você dentro dessa parábola? Com quem você se alinha? Querido, Jesus ele está alertando quanto à necessidade de estarmos preparados para a volta dele, pois nós não sabemos nem o dia e nem a hora. E é muito interessante porque quando ele traz a comparação da recompensa, ele vai trabalhar ali a questão do servo bom e fiel, o servo sensato e fiel. Qual a recompensa dele? Certamente ele vai administrar todos os bens, ou seja, a maior honraria. E isso, quando comparado às promessas que Deus tem para nós vamos lá, Apocalipse 3:21, ele diz lá: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Existe uma promessa para nós, que nos mantemos fiéis ao Senhor. Mas quando ele vai falar do servo mau, o que ele compara? Ele vai para um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. E quando nós vamos para a palavra, o que é o choro e ranger de dentes? Onde que vai ter choro e ranger de dentes? No inferno. Então nós vamos lá em Mateus 13:42, eles lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então a exortação de Jesus, ela é muito clara. Ela é muito clara. Então, se Jesus voltasse nessa última semana, como é que ele pegaria você? Jesus voltou. Como é que eu estaria? Na quinta-feira eu fiz umas 2, 3 semanas atrás, falei assim: se pegasse a última semana e fosse projetado nesse telão a sua vida, toda ela, você poderia estar aí com o pastor Roberto no seu lado ali, olhando, com os pastores ali, né, todos os pastores, obreiros. Não que nós tenhamos que, não é isso. A questão é quem poderia estar no seu lado. Seu filho estaria do seu lado? Sua esposa, seu esposo? Queridos, porque viver a integridade, viver os princípios eternos como algo inegociável, não pode estar condicionado a ter alguém próximo ou não, ou se eu estou fazendo algo aparente que vai ser visto ou não. Tem a ver com a atitude do coração. Essa diferença que ele coloca aqui tem a ver com alguém que é íntegro, que não negocia os valores independente das circunstâncias, e alguém que negocia os valores quando a circunstância lhe parece mais favorável. E essa é a diferença de alguém que caminha firmado nos sentimentos momentâneos, de alguém que caminha firmado nos princípios eternos. Porque aqueles que caminham com sentimentos momentâneos, nossos sentimentos, ele é muito vulnerável. E de repente você está mal, e se você é liderado pelos seus sentimentos, você pode abrir uma brecha no momento de abalo emocional. Mas se você caminha por convicção, vai vir as lutas, vai vir as provações, eu mantenho firme naquilo que eu creio. Então eu creio nas promessas, e eu sempre vou ajustar o meu sentimento à minha fé. Quem caminha governado pelos sentimentos, ele sempre vai tentar colocar a sua fé debaixo dos sentimentos, daquilo que ele está sentindo. Não é assim que nós caminhamos com o Senhor. E eu quero trazer alguns princípios aqui,
que nos ajuda, como é que nós podemos viver e olhar para essas arestas e ver se tem algo que nós estamos negligenciando, porque nós estamos sendo desafiados a ser esculpidos para um propósito, a viver sem arestas, a viver totalmente alinhados com o Senhor e com a sua palavra. E a primeira destaque que eu trago aqui, está ali no versículo 48, qual que foi a motivação do servo mau? Ele falou assim: meu senhor se demora. Ou seja, ele achou uma justificativa para poder fazer tudo aquilo que ele fez. Ir para balada com os beberrões, ir para quebra de princípios e valores. E o primeiro destaque que eu coloco é: viva com autorresponsabilidade. Viva com autorresponsabilidade. É interessante que o versículo vai dizer que ele foi beber com os beberrões. Mas o que é autorresponsabilidade? É assumir com responsabilidade as consequências dos eventos bons e ruins que acontecem em suas vidas. O que acontece hoje, uma das arestas que às vezes levam muitas pessoas a caírem, é quando eu não assumo a minha responsabilidade. Eu sempre estou colocando a culpa em alguém. E quando eu coloco a culpa em alguém, em alguma situação, em alguma circunstância, o que acontece? Eu começo a justificar na minha mente eu fazer isso, eu fazer aquilo que é errado. E eu vou abrindo pequenas brechas, e essas brechas vão gerando outras brechas, certo? Então as pessoas, às vezes, fogem, colocando as culpas no seu passado, porque aonde eu nasci, porque a minha família foi assim, certo? E eu começo a colocar brechas, e que precisam, ou deixo arestas ali, que não fazem nenhum sentido. Mas eu não assumo a minha responsabilidade, eu continuo caminhando na incoerência, jogando a culpa nas outras pessoas, nas circunstâncias e nas situações do mundo. E de repente eu caminho de uma forma muito equivocada, porque eu não cresço, eu não amadureço. Quando nós éramos crianças, nós fomos crescendo sem ter muita dimensão da realidade, e aos poucos nós fomos amadurecendo. E nós vamos amadurecendo com o tempo. Aí com a adolescência, dá um surto, você começa a saber de tudo. Daí depois você começa a lembrar que você não sabe de nada. O adolescente é assim, sabe de tudo. Todas as respostas eles têm. Eu já sabia disso, eu sei disso, eu sei daquilo. Se você tem dúvida, pergunte para o seu filho adolescente. Ele tem a resposta. Mas sabe, quando nós olhamos para a maturidade, aí nós vamos crescendo, só que tem pessoas adultas, com caminhada, muito tempo com Cristo, e que não assumem a autorresponsabilidade. E eu culpo a todos. Eu culpo a igreja, eu culpo o pastor, eu culpo o meu cônjuge, eu culpo o meu chefe, eu culpo o meu passado. Mas aquela rejeição que aconteceu, e ao invés de eu ir resolver, restaurar, perdoar, liberar perdão, eu não assumo minha autorresponsabilidade, eu deixo ser dominado pelas situações e circunstâncias ao meu redor. O servo mau, ao invés de assumir sua responsabilidade, se manter fiel, ele simplesmente deixa de lado ali, projeta a culpa. Eu acho que ele vai demorar para vir, então eu vou cair na farra. E é muito interessante porque os dois estavam na mesma condição, os dois foram colocados numa mesma posição, mas tiveram atitudes diferentes. E essa atitude diferente, um age com tirania, um age com uma atitude de hipocrisia, mas o outro age como um líder servo, entendendo que ele, como servo, ao ser confiado, cuidar de outros servos, ele manteve a humildade, o senso de missão. Você tem liderado pessoas como um líder servo? Você tem liderado, de repente, a sua casa como um líder servo? Um discípulo de Jesus que serve, que ama sacrificialmente? Sabe, nós precisamos olhar o que você tem caminhado ou deixado de aresta na sua vida, que está te contaminando e você não percebe. O sangue de Jesus ele foi derramado para vivermos livres das marcas do passado. Então pare de responsabilizar os outros, os eventos, pelas suas incoerências. E outro destaque que eu consigo olhar nesse primeiro ponto de autorresponsabilidade é que aqueles servos ali, eles passaram por um teste de integridade. E constantemente na nossa vida nós temos passado por teste de integridade. Quando nós olhamos aquilo que Deus tem nos dado, às vezes você precisa, a todo momento você está num conflito ali. Será que eu vou por aqui, eu vou por aqui?
Robert Clinton, ele está um livro sobre liderança, etapas da vida de um líder, ele fala ali que uma checagem de integridade é um teste de Deus, que Deus usa para avaliar as intenções para moldar o caráter. Ele diz que essa checagem é um trampolim para um raio maior de influência. E quando nós pensamos nos testes de integridade, nós precisamos entender que Deus está sondando o nosso coração. Às vezes as pessoas não sabem por que não vai para frente, porque na verdade eu olho para a minha vida hoje, eu estou vivendo uma vida totalmente longe dos caminhos do Senhor. E como é que você quer que Deus confie algo maior para você? E ele diz que a integridade tem 3 pontos de checagem, que é a coerência das suas convicções interiores, a sua resposta aos desafios e os resultados. Então, quando nós pensamos nesse teste de integridade, dentro desse tempo de autorresponsabilidade, eu preciso assumir a minha parte. E falar assim, eu decido viver cada dia melhor. Eu decido buscar cada vez mais a palavra de Deus, os seus princípios, para que eu seja capacitado a viver a fé cristã. Viver sem aresta é viver com autorresponsabilidade, crescendo na integridade. Sabe, não deixar ser levado pelo que as pessoas dizem, pelos que as pessoas falam, pelo que o mundo está falando. Hoje nós vamos levar a Fernandinha, a nossa filha, ali para o vestibular. Daí ela chegou lá, ela entrou, e aí a Angélica, falou assim, vamos esperar aqui só para ver os atrasadinhos? Gosta de ver, né? Mas sabe, nós estávamos ali, e de repente começou a chegar, e faltava 2 minutos. Daí chegou um carro ali na frente, o menino desesperado e tal, aí tinha um pai, uma mãe de alguém que já tinha entrado, a hora que chegou assim, ele já olhou para eles assim, não vai dar tempo não, é longe o portão, ele nem tinha entrado lá. Aquele jovem, será que não vai dar tempo? Não vai dar não. Ai, não vai dar tempo. Ele entrou dentro do carro, começou a conversar com a mãe, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Daí, mas será que não dá? Não vai dar tempo. Parou. Daqui a pouco vem voando. E o cara, não vai dar tempo, ele, não deu ouvidos. Fecharam o portão, nós ficamos ali mais um tempo, aquele menino não voltou. Ele entrou, conseguiu fazer a prova. Ele chegou depois, mas sabe, aí eu chamei o Nicolas, falei, Nicolas, está vendo aqui, filho? Quando nós começamos a dar ouvido para o que o mundo está falando, é mais ou menos isso. De repente eu sou levado a perder oportunidades, a perder a bênção, porque ao invés de ouvir a convicção do meu Criador, eu dou ouvidos a que o mundo contaminado tem pregado. Então, autorresponsabilidade é você assumir a sua responsabilidade com o Senhor, e falar assim, eu assumo a responsabilidade de viver isso, independente das pessoas, independente se eu vou ser perseguido ou não, independente se eu vou receber uma promoção ou não, porque eu não negocio os meus valores e princípios. Amém? Mas sabe, aí eu olho para uma outra aresta que essa parábola nos ensina. Porque no versículo 48, que nós falamos ali, o meu Senhor se demora, mas antes disso ele diz ali, mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo. Não era alguém que estava dizendo, eu contei aqui uma história de alguém que disse para o menino, mas alguém que diz a si mesmo, certo? Alguém que fala assim, meu Senhor vai se demorar, então eu posso fazer isso. Ele mesmo, ele se auto-engana. Cuidado com o auto-engano, porque a aresta começa com o auto-engano, com a racionalização, com a incredulidade, porque a desobediência, ela começa assim. Ela começa quando eu me engano. Queridos, o adultério, ele não começa na porta do motel. O adultério, quando eu olho com um pensamento impuro, eu já alimentei na minha mente, no meu coração, eu já pequei, eu já adulterei, e ir para o motel é uma consequência. E eu começo a me auto-enganar. E de repente, eu vou falar assim, não, eu não preciso, eu começo a racionalizar. Na verdade, eu posso só estudar a Bíblia no culto, que eu vou lá quem sabe lá no PGM também dá. Sabe, e eu não preciso fazer a jornada do discípulo. Eu não preciso estudar a Bíblia todo dia. Eu não preciso ter uma intimidade com o Senhor todo dia.
Eu quero dizer para você que o auto-engano, ele alimenta a incredulidade. A incredulidade. Racionalizar é flertar com o pecado e desconsiderar os perigos das suas consequências. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 11, 13, ele está alertando a igreja com relação a isso. E ele diz ali, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie de sua sincera e pura devoção a Cristo. Ele está dizendo do risco de corromper alguém que estava dentro da igreja, que estava caminhando com o Senhor Jesus. E é muito interessante que ele usa a figura da serpente. Eva, quando ela caiu na lábia da serpente, o que a serpente fez? A serpente falou que Deus não falou? Não. A serpente simplesmente distorceu. E o que a sociedade está colocando hoje no meio do povo é uma distorção da realidade. Esse negócio de fidelidade é besteira. Agora é o poliamor. Você pode casar com 2 ou 3. Tem gente casando consigo mesmo. Já viu isso? Casando comigo mesmo. Eu me amo. Eu me amo, eu não posso viver sem mim, né? Tinha uma música assim, os mais antigos aí, antes de virarem crentes, né? Mas sabe o que acontece? Hoje, o egocentrismo está sendo algo muito comum. E as pessoas estão correndo atrás do vento, porque o que importa mesmo é ser feliz. E é buscar o sucesso a todo custo. E eu estou vivendo, estou deixando ser enganado pela distorção da realidade. Sabe, o engano começa quando nós começamos a distorcer o que Deus disse. Tem gente que cobra algo de Deus aqui que Deus nunca falou. Nesse momento de Covid, pessoas vieram e falaram assim, mas Deus me prometeu. Eu falei, aonde? Porque, na verdade, a expectativa estava distante daquilo que Deus falou, daquilo que Deus prometeu. E nós precisamos cuidar, porque muitas vezes as pessoas usam até um texto bíblico. Teve um vídeo famoso aí, de alguém que se dizia pastor, que pegou lá Oséias 3:1, não sei se vocês se recordam, que diz lá, vai lá, pega a sua mulher, né, que já se deitou com outro e é adúltera. E ele leu lá, vai lá, pega a mulher e adultera. E ele foi lá, convenceu a irmã da igreja e o marido que ele precisava adulterar com ela, que ele precisava fazer um filho nela. E isso aí foi matéria do Fantástico. Certo? E ele pegou a Bíblia e ele falou assim, não, está aqui, está aqui em Oséias 3:1, que eu precisava adulterar. E tem pessoas, claro, esse caso é bem caricato, mas tem pessoas que usam e distorcem a palavra de Deus e se auto-enganam, achando que estão se enganando, ou enganando a si mesmos, conseguem enganar Deus. Nós precisamos aparar as arestas, porque as arestas têm destruído famílias, as arestas têm levado pessoas a cair na drogadição, a cair no pecado, a perder vidas e famílias. Então nós não podemos deixar o auto-engano dominar sobre a nossa vida e continuar dirigindo a nossa caminhada. Nós precisamos olhar para o Senhor e falar assim, olha, Deus, me ajude, porque tem 3 áreas muito comuns do auto-engano. Primeiro é o ego, quando eu acho que eu sou o cara, eu sou a mulher que é aquela que pode tudo. A segunda é os desejos sexuais, quando eu vou e deixo ser dominado pelos desejos sexuais. Hoje nós vivemos uma sociedade erotizada, e com muita facilidade as pessoas estão caindo e não estão percebendo. E o terceiro, quando eu conquisto um patrimônio sem a visão de reino. Deus não é contra sucesso profissional, mas tem muita gente que não poderia ganhar dinheiro. Porque antes que realinhasse a sua mente, seu coração da visão de reino. Porque o que eu ganho, a prosperidade que Deus tem me dado financeiramente, não é para mim, é para transbordar na vida de outros. E eu posso usufruir, eu posso desfrutar sim, mas tendo a visão de reino, eu preciso olhar. Pessoas têm deixado arestas, têm destruído. Viver com autoconsciência, firmado nas verdades eternas, sem deixar arestas que podem te impedir de experimentar as bênçãos que o Senhor tem preparado para você. Queridos, o que Deus tem preparado para você? O auto-engano, ele impede você de acessar aquilo que Deus tem preparado. Segundo 1 Coríntios 2, 9 e 10 diz lá, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam.
Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas. O auto-engano leva muitas pessoas a caírem. Eu lembro quando eu cheguei aqui na IPB, lá em 97. Na época nós tínhamos nos jovens ali um movimento do sopão. E nós fazíamos o sopão, nós íamos nas marquises. E eu tive uma experiência numa daquelas noites que marcou a minha vida. Onde nós fomos ministrar às 11 horas da noite, mês de julho, aquele frio, e tinha umas pessoas deitadas num papelão, embaixo de uma marquise ali no centro, e nós começamos a ministrar, e um deles falou assim: eu sou presbítero, sou presbítero. E aí ele começou a chorar, falou assim: eu perdi minha família, certo? Eu comecei com a bebida, e a bebida veio a droga, e a droga veio o adultério, e agora eu ia fazer 20 e poucos anos de casado. E nós estávamos ali, e ele falou assim: será que você não consegue ligar para minha esposa? Para ver se ela me aceita de volta. Ele morando na rua. Alguém que conhecia a palavra, mas que o auto-engano entrou e começou a contaminar o coração. A palavra nos alerta: aquele que acha que está em pé, cuide para que não caia. Não deixe as arestas do auto-engano dominar a sua vida. Mas sabe, aí quando nós finalizamos ali, nós vemos confiar, nós precisamos, essa parábola nos ensina, e o primordial, que até que o Senhor venha, nós precisamos manter fiel, porque a fidelidade gera frutos. Então, queridos, quando você se mantém fiel, gera frutos. Quando deixamos crescer a semente da obediência, estamos acessando um fruto dessa fidelidade, dessa obediência. Lá em Provérbios 21, diz lá: quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Viver sem arestas é viver por convicção de que a obediência e fidelidade vai gerar consequência. Mas a infidelidade e a desobediência também. O que você tem colhido hoje? Dá uma olhada naquilo que você tem plantado. E de repente é uma conversa sua com o Senhor nessa noite, que você vai fechar essas brechas, que ainda há tempo para você aparar as arestas e deixar Deus esculpir em você um discípulo que vive com propósito, uma discípula que vive com propósito. Às vezes arestas são orgulhos. Eu não estou falando só de pecado, eu estou falando de várias áreas que podem levar você a se afastar da comunhão com o Senhor. Viver sem arestas é viver a convicção da obediência e da fidelidade. Ali no versículo 46 e 47, do capítulo 24, diz lá: feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que será encarregado todos os bens. Mas aquele que serve o mal, ele o punirá. Versículo 51, severamente. Ele dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Queridos, o fruto da fidelidade é honra. Lá em Mateus 25, 23, na parábola do semeador, o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você for fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Nós precisamos olhar para o nosso coração. Nós precisamos sondar o nosso coração. Salmo 139 fala sobre isso. Sonda, vê se meu coração há algo que te aflige. Qual área da sua vida que você precisa hoje aparar as arestas? Qual área da sua vida que você precisa hoje aparar as arestas? Quero terminar essa mensagem trazendo uma ilustração aqui. Eu peguei 5 balões, sabe, e esses balões eles foram feitos, eles têm um gás dentro deles que é para subir. Mas sabe, eles estão presos a uma base. E essa base impede eles de crescer. Quando nós olhamos na sua vida, de repente tem áreas aqui que você está numa base. A aresta te prende a você desfrutar, a você ir para um próximo nível
daquilo que Deus quer fazer. De repente, é o crescimento espiritual que você vai precisar cortar as arestas e deixar que o teu crescimento espiritual se torne exponencial e cumpra o propósito daquilo que Ele quer fazer. Que você não aceite ter uma vida meia boca com o Senhor, porque o crescimento espiritual que vai refletir em todas as demais áreas na sua vida. Sabe, mas de repente é santidade. Tem algumas coisas que você vai precisar abandonar, porque ninguém vai para um próximo nível sem deixar algo para trás. De repente você está preso a um pecado, e esse pecado tem te aprisionado. Você precisa viver um próximo nível de santidade, aonde você agrade o Senhor, e você comece a ter as consequências desse nível de intimidade com Deus, porque a santidade, ela nos aproxima do Senhor. Mas sabe, de repente, nós temos aqui a profissão. A tua profissão tem cegado você, e você tem abandonado a tua família, os teus filhos, porque você está correndo atrás de um sucesso profissional. Só que de repente você está passando por cima de pessoas, você está negociando princípios e valores para ter um sucesso profissional, e você não consegue subir no teu sucesso profissional, firmado no Senhor como um discípulo de Jesus, porque você tem negociado os teus princípios e valores, e as arestas têm te aprisionado. De repente aqui a sua vida emocional, aqui a vida emocional, tem muitas pessoas que caminham pela vida deixando que os outros definam os seus sentimentos, e ao invés de caminhar por convicção nas promessas de Deus, eu caminho preso a um sentimento que me aprisiona, e a todo momento eu estou entrando numa briga, e às vezes eu tenho muito conhecimento cognitivo, mas eu não tenho inteligência emocional, e aí eu não consigo ver a minha família prosperar, o meu casamento prosperar. Que o terceiro ponto e o quinto ponto aqui é o casamento. Quais as arestas no seu casamento você tem deixado? Por que o teu casamento não decola? Por que você vive preso ou presa num relacionamento meia boca? Está na hora de você cortar e você colocar fim nessas arestas, para que você viva aquilo que Deus tem para você no seu casamento. Eu quero desafiar vocês que estão aqui nessa noite, você que está aqui na internet. Quais as arestas que hoje você precisa cortar? Através da palavra de Deus você vai precisar aparar, para que você viva tudo aquilo que Deus quer para você. Deus tem sonhos lindos para as nossas vidas. Deus tem sonhos de fazermos crescer em todas as áreas. Que essas arestas possam ficar aqui, sem nada, sem nenhuma área da sua vida. Porque quando nós descolamos dessas arestas que nos aprisionam, nós vamos viver o propósito de Deus para as nossas vidas. E você não vai negociar o teu propósito, o propósito que Deus tem para você, por qualquer proposta desse mundo, porque você decide viver por convicção e não pelos sentimentos enganosos do teu coração. Você pode fechar seus olhos. Não sei como é que Deus falou teu coração nessa noite. De repente o primeiro passo para você aparar essas arestas é você olhar para dentro do teu coração e, tendo essa convicção, como Jesus nos alertou, Ele está voltando. Se Deus está voltando, se Jesus voltasse hoje, aonde você estaria? Você estaria nesse lugar, sentando no trono com Ele, como Ele promete ali em Apocalipse, ou você estaria naquele lugar ardente, onde há choro e ranger de dente? Para nós acessarmos a entrada na vida eterna, nós precisamos tomar uma decisão. A palavra nos orienta com relação a isso. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Nós precisamos entregar diante do Senhor as nossas vidas, pedindo perdão aos nossos pecados, pelos nossos pecados. Eu quero desafiar você que está aqui nessa noite. Se você está aqui nessa noite, você precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus. Eu quero desafiar você. Faça essa oração dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero ser como esse servo sensato e fiel.
Eu quero poder agradar o coração do Senhor. Eu quero acertar áreas da minha vida. Eu quero acertar as arestas da minha vida. Mas eu não vou mais andar escravo como eu tenho andado nos dias de hoje. Eu entrego minha vida totalmente ao Senhor. Em nome de Jesus. Enquanto a igreja está de cabeça baixa orando, você fez essa oração, levante uma das suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Se você fez essa oração, graças a Deus, pode baixar. Graças a Deus, pode baixar. Lá atrás, louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém? Quem mais aqui? Lá atrás eu vi, lá atrás vi também, pode abaixar. Graças a Deus. Aqui, graças a Deus, louvado seja, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Queridos, vamos ficar de pé. Eu queria que você que levantou sua mão viesse aqui à frente. Nós vamos cantar esse cântico. Eu queria que você viesse aqui à frente. Eu queria orar pela sua vida. Saia do seu lugar, vem aqui. Nós teremos aqui pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Chega aqui, já tem pessoas aqui. Lá atrás também. Meus queridos lá atrás, chegam aqui à frente. Vocês que estão entregando a vida ao Senhor, Deus tem algo muito especial para vocês. Enquanto nós cantamos esse cântico, sai do seu lugar, Deus está falando contigo. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Enquanto nós cantamos essa estrofe aí, você vai estar recebendo aqui uma oração. Nós vamos terminar esse tempo orando, louvando e adorando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando no teu coração, você está entregando a sua vida. Vem à frente, vem aqui, se una a esses irmãos e irmãs que estão aqui. Glória a Deus. Não vou ser abalado. Preciso de algumas irmãs aqui. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Teu coração, se una a esses irmãos e irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou confiar somente em ti, somente em ti. Não vou ser abalado. Enquanto os irmãos e irmãs estão orando aqui, eu quero falar com você que está aqui. Qual aresta que você precisa hoje entregar diante do Pai? Eu não estou falando só de pecado, não. Eu estou falando daquilo que atrapalha a tua plena comunhão. Se Deus está falando contigo, se coloca de joelhos onde você está. Você está tomando uma decisão hoje de aparar essa aresta, coloque de joelhos onde você está. Nós vamos ter um momento de oração. Não precisa olhar para a pessoa do lado, não. É você e o Senhor. Tem áreas da sua vida que você vai dizer assim: eu vou mudar algo, eu vou viver algo no meu casamento, eu vou mudar algo lá na minha empresa, eu vou mudar algo aonde eu estiver, porque eu vou refletir a presença de Jesus, eu vou viver a presença de Jesus, eu não vou mais deixar essas arestas travarem o que o Senhor quer fazer para mim. Se Deus está falando contigo, fecha seus olhos e se coloque diante do Senhor. Deus amado, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor está construindo em nós um propósito, o Senhor está construindo em nós um novo tempo. Deus, e nós queremos algo novo com o Senhor, nós queremos viver plenitude com o Senhor, nós queremos abandonar todas as arestas que podem impedir de nós vivermos tudo aquilo que o Senhor tem sonhado para nós. Eu louvo ao Senhor, ó Deus, louvamos ao Senhor por esses irmãos e irmãs que hoje entregaram sua vida ao Senhor, estão tomando uma decisão ao lado do Senhor. Confirma no coração deles, nos ajude como igreja, ajuda-nos a crescer, a conhecer mais o Senhor, a viver sem as arestas, a viver firmes no propósito do Senhor. Nós queremos sim, Deus, viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós, uma vida frutífera, que frutifique vidas, que frutifique
que amor. Eu coloco diante do Senhor esses irmãos e irmãs que estão de joelhos, dizendo sim, eu quero algo novo no meu casamento, eu quero algo novo na minha vida emocional, na minha vida espiritual, na minha santidade, na minha vida profissional. Deus recebe essa entrega, recebe esses irmãos e irmãs que estão de joelhos, esses que estão mesmo em pé, dizendo assim, eu quero mudar algo na minha vida. Confirma no coração deles. Nós louvamos, nós adoramos, nós honramos e glorificamos o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém.